Olá a todos, meu nome é Rairo Menezes e eu, juntamente com Heitor Pontes, José Rodrigo, Gabriel Dutra, Françoine Martins, Eduardo de Arruda, Bruna Mota e Ana Júlia, iremos abordar hoje sobre assédio moral e sexual nas relações de emprego. Bom, o que é assédio moral? Assédio moral é toda e qualquer conduta que caracteriza comportamento abusivo, frequente e intencional, através de atitudes, gestos, palavras ou escritos que possam ferir a integridade física ou psíquica de uma pessoa. O assédio moral no ambiente de trabalho, ele é caracterizado por uma conduta praticada pelo empregador, seja ele chefe ou um superior hierárquico, ou até mesmo pelos colegas de trabalho, e visa tornar o ambiente insuportável, por meio de ações repetitivas que atinjam a moral, a dignidade e a autoestima do trabalhador, sem qualquer motivo que lhe causa, apenas com o intuito de fazê-lo pedir demissão, acarretando danos físicos, psicológicos e morais a esse empregado. Exemplos de assédio moral no ambiente de trabalho que podemos citar é dar instruções confusas e imprecisas ao trabalhador, bloquear o andamento do trabalho alheio, atribuir erros imaginários ao trabalhador, pedir sem necessidade trabalhos urgentes, ignorar a presença do trabalhador na frente de outros, fazer críticas e brincadeiras de mau gosto ao trabalhador em público, impor-lhe horários injustificados, insinuar boatos, forçá-lo a pedir demissão ou transferência, entre outros. Bom, agora citando as consequências que o assédio moral pode acarretar às empresas, são a queda da produtividade, alteração da qualidade do serviço e do produto, doenças profissionais, acidentes de trabalho e danos ao equipamento, troca constante de empregados e aumento nas ações trabalhistas por danos morais. Bom, as consequências para o assediado, para a vítima, podemos citar a perda de motivação, criatividade, capacidade de liderança, aumento da ansiedade, insegurança, depressão, entre outras doenças, aumento das doenças profissionais e acidentes de trabalho e dificuldade de se manter empregado também. Bom, o que a vítima deve fazer? A vítima, em primeiro lugar, deve resistir, mas além disso, ela deve dar visibilidade, procurando a ajuda dos colegas, ela deve evitar conversar com o agressor do assédio, da ação que foi feita a ela, procurar o seu sindicato e relatar o ocorrido, e além disso, o mais importante, buscar apoio junto a familiares, amigos e colegas. Boa tarde, meu nome é Heitor e irei dar prosseguimento ao tema do assédio moral. Pois bem, para começar, iremos abordar sobre os aspectos específicos do assédio moral contra as mulheres, que por sua vez se encontra principalmente nas gestantes. Por exemplo, quando a mulher está grávida, constantemente ela precisa fazer exames de rotina para checar o estado do seu bebê. E muitas vezes, em algumas empresas, os chefes acabam por não gostando desses exames frequentes que elas precisam fazer por precisarem ficar ausentes do seu trabalho, do seu expediente, o que gera uma contravenção muito grande. Além disso também, as mulheres, quando estão gestantes, elas ficam impossibilitadas de fazerem algumas funções, como trabalhos específicos com cargas ou trabalhos que existiam uma alta demanda de estresse, o que por sua vez também ocasiona uma irritabilidade dos seus chefes. Além disso também, temos o exemplo claro do machismo, quando uma mulher está em uma sala de reunião somente com homens e acaba por ter sua voz suprimida em razão de todos aqueles homens, todo aquele aspecto, daquele ambiente lá hostil, acabam por menosprezá-la. Agora iremos tratar um pouco também sobre o assédio moral nas relações. Por exemplo, como assim nas relações? O assédio moral pode ser tanto vertical quanto horizontal. O que seria o assédio vertical? Seria de um subordinado ao seu chefe. Geralmente é do chefe ao subordinado, ou seja, quando seu supervisor acaba lhe assediando, colocando pressão exagerada, brigando com você, acaba lhe xingando, lhe fazendo passar por situações vexatórias, situações constrangedoras, quando seu chefe começa a gritar com você no meio da fábrica. Quando todo esse tipo de situações, eles contribuem para um assédio moral crescente. Mas pode ocorrer também na horizontal, como eu falei, entre os próprios colegas de trabalho, quando ocorre alguma desavença, ou quando eles começam a brigar, começam a cobrar muito mais um do outro. E essa cobrança acaba sendo uma cobrança exagerada, acaba sendo um assédio. A pessoa constantemente está lá, brigando, gritando. E muitas vezes outra pessoa está num estágio psicológico tão abalado que ela não consegue recorrer ou pedir ajuda. Temos também o caso misto, que é geralmente mais voltado para grupos, quando você encontra seu chefe e pessoas da mesma hierarquia. Como você pode observar, geralmente isso acontece com minorias, como por exemplo quando tem algum grupo da LGBTQIA+, em alguma empresa,
muitas vezes esse grupo ele sofre ataques constantes de outras partes da empresa, principalmente aqueles chefes que têm uma visão mais conservadora. Mas, pois bem, também, vamos fazer uma diferença aqui entre assédio moral e a cobrança em si do seu chefe. Porque, por exemplo, nem toda cobrança é um assédio. Às vezes os chefes ou supervisores de uma empresa precisam realizar inspeções periódicas, avaliações periódicas também em seus funcionários. Ou seja, nessas avaliações que eles fazem, muitas vezes eles precisam analisar, cobrar, ver desempenho, mas precisam fazer tudo isso de uma forma calma e concisa, de uma forma que não seja que ele não seria seu funcionário. Porque muitas vezes o chefe já está com a cabeça cheia, explodindo, e acaba por sua vez se exaltando e humilhando o funcionário, o que é caracterizado como assédio moral. Além de muitas vezes, esse assédio, ele tem características próprias do assediador. Você vê aquele cara que é arrogante, aquele cara que está sempre gritando, estressado, respondendo todo mundo, humilhando os outros, aquele cara é propenso a praticar o assédio moral. Mas o assédio moral tem cara, pode ser praticado por qualquer um. E quem pode ser assediado? Todos também. Homens, mulheres, jovens aprendizes, principalmente as mulheres e os jovens aprendizes, têm um enfoque maior no assédio. Por quê? Porque geralmente eles são grupos mais vulneráveis e que têm mais dificuldade em se abrir, em expor sua defesa, em se defender à frente aos seus chefes e superiores. Como já dito anteriormente pelos colegas, o assédio moral e sexual ele é uma prática comum, principalmente nas relações de trabalho, e pode ser conceituado, né, como também já disse, como toda conduta que é abusiva, e essas condutas elas vão se dar geralmente por meio de gestos, por meio de atitudes e também por meio de palavras. E essas atitudes elas podem se repetir de maneira sistemática, atingindo a dignidade ou integridade física de um trabalhador. E quando acontece o assédio moral ou sexual nas relações de trabalho, ele provoca vários danos à vítima. E como dano causado, a gente pode citar, por exemplo, um dano psicológico, né? A pessoa, ela sente vergonha, ela sente culpa, ela sente tristeza, ela sente uma inferiorização, ela possui baixa autoestima, ela sente uma sensação de negatividade nas relações de trabalho. E também há danos físicos, né? Problemas de autoestima, distúrbios digestivos, hipertensão, palpitações, tremores, dores físicas generalizadas, agravamento de doenças pré-existentes, ou seja, a prática do assédio, tanto sexual como moral, ele é um fator para o aparecimento de doenças, para o diagnóstico de doenças de maneira mais recente, né, digamos assim. E também pode causar também uns danos sociais, como, por exemplo, a diminuição da capacidade de fazer novas amizades, pode causar retraimento nas relações com os amigos, com a família, com os colegas de trabalho, e também pode ter essa degradação do relacionamento familiar, né? Assim como também os danos do assédio sexual ou moral, eles podem acarretar no âmbito profissional, né? A redução na capacidade de concentração, a pessoa diminui a produtividade, a pessoa acaba cometendo mais erros no cumprimento das suas tarefas diárias, ela acaba a ser mais intolerante ao ambiente de trabalho, a ter reações mais imoderadas às ordens. E por que as ordens, né? Porque geralmente o assédio moral e sexual ela está ligada à hierarquia dentro de empresas, dentro de órgãos, dentro do ambiente de trabalho. Geralmente acontece por parte da pessoa que tem poder. A pessoa que tem poder, ela acaba por inferiorizar ao seu subordinado, né? E, atualmente, como que o direito, como que as leis, elas vão atuar para reduzir esse assédio moral e sexual dentro do ambiente de trabalho? Existem leis que protegem a vítima, há leis que regulamentam punições para as pessoas que acabam cometendo esse assédio moral e sexual. Então, atualmente ainda não há uma legislação específica que trate sobre o direito moral para os servidores e para os empregados públicos, tanto em nível federal como os trabalhadores de iniciativa privada, né? Mas sabe-se que tramita no Congresso projetos de lei que conversem, né, sobre essa matéria de abuso sexual e abuso moral. Então, muito embora não haja uma lei específica que regulamente a matéria de abuso moral, de assédio moral, de assédio sexual, há leis atualmente que protegem os servidores e empregados públicos estaduais e municipais. Quando a gente estuda administração, a gente percebe que há lei sim que protege o empregado, muito embora essa lei não seja uma lei específica para o assédio moral.
Então, a pessoa que assedia a outra pessoa no ambiente de trabalho, ela pode ser responsabilizada por essa conduta? Sim, há a possibilidade da pessoa que comete o assédio moral, ela ser punida, ela ser responsabilizada. Então, como eu disse, né, não existe uma legislação específica em nível federal que ampare todas essas pessoas, né? Mas, no sentido de leis trabalhistas, tem o artigo 482 e 483 da CLT, né, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, que elas vão, de certa forma, definir quais são os critérios de assédio moral e vão penalizar. E os crimes podem ser tanto de lesão corporal, pode ser crimes contra a honra, crime de racismo e outros, né? Todas essas que eu acabei de citar, elas se caracterizam como assédio moral. Então, como a gente vai prevenir o assédio moral, né? Qual é o meio, qual é a ferramenta utilizada hoje em dia para que se previna essa prática de assédio moral nas relações de trabalho? Então, o papel das instituições, tanto instituição pública como instituição privada, é formar e informar os servidores, os empregados estagiários sobre o assédio moral e sobre as formas de responsabilização dos agentes e pessoas jurídicas, tanto na esfera pública como na esfera privada. Ou seja, os trabalhadores eles têm que ser informados sobre essas práticas de assédio moral, até mesmo para que, se vier a acontecer, elas saberem como denunciar e como exigir seus direitos, né? Também é papel das instituições definir claramente as atribuições e as condições de trabalho dos servidores, dos empregados e dos estagiários, e principalmente introduzir no código de ética, tanto do servidor, as medidas de prevenção do assédio moral. As instituições também têm um papel de incentivar as boas relações no trabalho, no cooperativismo, ou seja, elas têm que estimular essa cooperação entre o empregado e entre o trabalhador, avaliar constantemente as relações sociais no órgão da empresa. Elas têm que se atentar às mudanças de comportamento dos servidores, de empregados ou dos estagiários. Porque, como eu disse, essas relações de assédio moral no ambiente de trabalho, elas têm essa questão hierárquica, né? Geralmente são os subordinados, como são os estagiários, são os empregados em geral, né? Então, para os servidores públicos, empregados estagiários, é importante que eles saibam detalhadamente todas as situações de assédio moral. Eles têm que saber como que ocorreu, tem que anotar a data, o horário, o local, o nome do agressor, se houve testemunhas, saber quem são as testemunhas, ou seja, elas têm que fazer uma descrição dos fatos na hora de entrar com uma queixa denunciando o assédio moral. E é preciso ter coragem, claro, que denunciar essa prática de assédio, ela é punível, né? A gente viu tanto nas relações de direito administrativo, como também no direito penal, a punição para as pessoas que cometem esse assédio moral. Então, é importante a pessoa que sofre esse assédio moral, ela buscar apoio com familiares e amigos, ela afastar esse sentimento de culpa, esse sentimento de inferiorização. É preciso que ela busque apoio no psicólogo, e também é importante que a própria empresa ela ofereça esse tipo de assistência aos funcionários que foram vítimas de assédio moral e também que elas implementem esse tipo de conduta, não só no caso de quando efetivamente é comprovado assédio moral, mas justamente para reduzir ou para tentar evitar que esses casos aconteçam de forma concreta, né? Então, se for necessário, preciso, sim, que a pessoa consulte psicóloga, que a pessoa ela busque esse apoio familiar, porque é um assunto muito sério e precisa ser desestimulado essa prática de assédio nessas relações de trabalho, né? Agora eu prossigo e passo a palavra para o próximo colega. Obrigada. Todos, meu nome é Eduardo de Arruda Lira e eu vou gravar a parte que a mim foi cabida, que é a diferenciação entre assédio sexual e assédio moral, o assédio sexual no trabalho e o conceito do assédio sexual conforme a legislação brasileira. Qual é a diferença, então, entre assédio sexual e assédio moral? O assédio moral são práticas humilhantes, cuja a frequência é muito alta e também é uma ação intencional, com o intuito principalmente de dar danos à psique da pessoa, ou seja, é uma agressão de caráter moral. Já o assédio sexual consiste em um agressor abordar a vítima com o intuito de obter favorecimentos sexuais, dos mais diversos. O que seria o assédio sexual no trabalho? O assédio sexual no trabalho dá-se quando um agressor hierarquicamente superior nas relações laborais, ele
age com relação a uma vítima por meio de palavras, gestos ou ações cujo o interesse é obter o favorecimento sexual por parte de uma determinada vítima que lhe é hierarquicamente inferior nas relações de trabalho. Vamos então agora para a definição de assédio sexual conforme a lei. Bem, o assédio sexual ele está incluso no conjunto da violência sexual, que é uma prática perversa de caráter universal, que viola a integridade da sexualidade das pessoas. Suas principais vítimas são mulheres e meninas, já que o sexo feminino, infelizmente, é o mais frágil e o mais vulnerável. Vamos agora definir então o que seria o assédio sexual conforme a legislação. Segundo o artigo 216-A do Código Penal, o assédio sexual consiste em constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Bem, essa é a definição do assédio sexual segundo o Código Penal. Quem poderiam ser as principais vítimas do assédio sexual? Servidores públicos, empregados e também estagiários, que são hierarquicamente inferiores aos seus agressores. O que o assédio sexual costuma violar? Ele costuma violar o direito dos trabalhadores à segurança, já que não existe segurança caso uma pessoa sinta-se perseguida por um determinado agressor, principalmente no caso de investidas sexuais. Ele prejudica a igualdade de oportunidades, porque determinada vítima de um determinado agressor no assédio sexual, ela pode ser promovida a postos maiores ou pode ter favorecimentos por parte do agressor somente porque atendeu às suas investidas agressivas de caráter sexual, enquanto outras pessoas que poderiam subir hierarquicamente na empresa por meios meritórios ficariam prejudicadas. Também há prejuízos à saúde, porque o agressor pode ter tido contato com pessoas que são portadoras de infecções sexualmente transmissíveis, como HIV e sífilis, e esse agressor pode passar por meio da consumação de favorecimentos sexuais por parte da vítima, as infecções sexualmente transmissíveis ao funcionário que lhe é hierarquicamente inferior. Qual é a abrangência da proteção contra o assédio sexual? A abrangência nas relações laborais. Por quê? Porque a própria previsão do Código Penal dá-se a tipificação desse crime como o agressor sendo uma pessoa hierarquicamente superior, ou seja, um patrão que assedia seus empregados da maneira sexual, poderá então ser penalizado, né? As relações educacionais. No parágrafo 2º do artigo 216-A do Código Penal, fala que a pena é aumentada em até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Muitas vezes os professores, valendo-se de suas posições hierárquicas superiores no ambiente escolar com relação aos seus alunos, fazem também investidas de caráter sexual. Então, vale lembrar que este parágrafo 2º principalmente diz respeito à proteção nos ambientes educacionais, já que professores também podem assediar seus alunos. E nas relações médicas, porque principalmente nas sessões de ginecologia e obstetria, podem também haver investidas de caráter sexual e até mesmo estupros decorrentes dessas investidas de caráter sexual. Qual é a abrangência dos crimes de assédio sexual? Ele pode se dar de duas maneiras. A primeira é o não consentimento da vítima, ou seja, a vítima negar por meio de palavras ou gestos as investidas do seu agressor. Ou então pode-se dar a não adesão da investida sexual do agressor, ou seja, simplesmente a vítima ela não nega explicitamente, mas pelas suas demonstrações emocionais ou outros caracteres gestuais que não sejam de negação, ela pode simplesmente dizer que não quer a investida sexual de determinado agressor. E essa foi a minha parte, obrigado. Bem, eu sou a Bruna e dando continuidade ao assunto, nós devemos ter noção de que o assédio sexual, ele se trata de uma manifestação sensual ou sexual que se mostra alheia à vontade da pessoa a quem se dirige. E suas manifestações são diversas e geralmente incluem abordagens grosseiras, ofensas, propostas inadequadas, que constituem-se em humilhações, medo, constrangimento, perseguição.
E é de importância nós sabermos que essas situações não têm a ver com um desejo sexual ou paquera, mas sim com uma externalização de uma manifestação de poder de uma sociedade machista, onde há a intimidação e o desrespeito em relação aos corpos dos indivíduos, em priori aos corpos femininos. Então, sendo assim, nós podemos afirmar que o assédio sexual ele pode ocorrer entre diversas pessoas. Ocorre, sim, de homens contra mulheres, de mulheres contra homens, homens contra homens, mulheres contra mulheres. Mas pesquisas indicam que isso se manifesta com maior frequência entre o indivíduo do sexo masculino contra o indivíduo do sexo feminino. Então, partindo para quais são as formas de assédio sexual, em especial dentro do ambiente do trabalho, nós podemos dizer que há duas, a vertical e a horizontal. A primeira, a vertical, ela costuma ocorrer quando um homem ou uma mulher que detenha uma posição hierárquica superior a outra pessoa, utilize-se dessa posição de chefia para constranger alguém, intimidar, pressionar alguém ou outras interferências dentro do âmbito do trabalho com o intuito de obter favores sexuais. Então, essa é a forma que é classificada classicamente como um crime e aparece descrita dentro do Código Penal brasileiro. Quanto à segunda, a horizontal, ela ocorre quando não há necessariamente uma distinção hierárquica entre as partes, entre a pessoa que é assediada e quem assedia. Ou seja, ela é basicamente aquele constrangimento, aquela perseguição dentre colegas de trabalho que possuam uma mesma posição hierárquica. Essa forma, ela não é prevista dentro do Código Penal como crime de assédio, embora essa conduta possa ser punida penalmente. Então, ela pode ser enquadrada dentro de outros tipos penais. Partindo para os exemplos mais comuns de assédio sexual, é interessante nós seguirmos a divisão proposta por uma cartilha intitulada Trabalho Sem Assédio, que foi disponibilizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, essa cartilha faz a divisão em condutas físicas, verbais, não verbais explícitas e verbais implícitas. Então, a primeira seria o toque sensual, a carícia, beliscar, bloquear caminho, com o objetivo de fazer um avanço sexual à pessoa. A segunda seria fazer referências à sexualidade, orientação sexual, observações sexistas, propostas indesejáveis de caráter sexual, seja de forma oral ou pela internet. A quarta seria manter materiais pornográficos no ambiente de trabalho, cartazes, animações, calendários indecentes, fazendo com que aquele ambiente seja inoportuno a quem está naquele momento. E a não verbais implícitas seriam os olhares fixos, maliciosos, de avaliação de alguém, gestos depreciativos. Então, e como consequência desses exemplos, desses fatores, nós podemos perceber para aquelas pessoas que são assediadas uma privação de sua autonomia dentro do ambiente do trabalho. A sua integridade física e psicológica são afetadas, há um desequilíbrio dentro do seu estado emocional, há um sentimento de vergonha, de inferioridade, a pessoa questiona-se sobre sua conduta, se está agindo de forma certa. Então, essa pessoa, ela se põe em um local onde imagina que aquela situação está ocorrendo por puramente culpa sua. E, consequentemente, há uma redução da autoestima, uma diminuição da produtividade do indivíduo no ambiente do trabalho, há medo, pode gerar afastamento por doença, desligamento, há um comprometimento da saúde físico-psíquica do indivíduo. Boa noite a todos, me chamo José Rodrigo Alves Lima, sou integrante do grupo que ficou responsável por realizar uma apresentação acerca do tema assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Então, considerando isso, eu fiquei responsável aqui por realizar alguma abordagem em alguns temas. O primeiro é o seguinte: a pessoa que assedia o outro no ambiente de trabalho pode ser responsabilizada pela sua conduta positiva. A pessoa que assedia no ambiente de trabalho ela pode ser responsabilizada em 3 esferas. Primeiro, na esfera criminal, que aí ela pode sofrer uma sanção, ela pode ser detida ali por até 2 anos.
administrativa, no caso ela pode responder um processo administrativo, e, por último, trabalhista, ela pode ser sancionada através de uma demissão por justa causa. Segundo, como nós podemos prevenir o assédio sexual? No ambiente de trabalho, assim como outros ambientes que nós estamos inseridos, as atitudes de todas as pessoas ali que integram esse ambiente devem preservar a integridade, a dignidade da pessoa humana. Ou seja, primeiro de tudo, para poder nós termos a condição, para que nós possamos prevenir o assédio sexual no ambiente de trabalho, assim como no outro trabalho, todas as condutas das pessoas que convivem ali naquele ambiente devem respeitar a dignidade da pessoa humana. E segundo os gestores, entendamos aqui como gestores aquelas pessoas que ficam responsáveis por coordenar, orientar, gerenciar um grupo de trabalho, elas têm que ficar atentas a situações que possam ocorrer ali no ambiente que é de sua responsabilidade, que sejam constrangedores, certo? Então, ela tem que estar muito atenta para qualquer tipo de comportamento que possa vir a prejudicar, ferir, influenciar negativamente na dignidade da pessoa humana. E aí entra um terceiro tópico. Qual é o papel das instituições, considerando aí o que a gente está falando? Primeiro de tudo, oferecer informações sobre assédio moral e sexual. Então, o papel da instituição é fornecer aí, municiar as pessoas de informações necessárias para que, em situações aí de assédio moral e assédio sexual, as pessoas possam, a partir dessas informações que elas absorveram, fazer uso dos seus direitos, certo? Então, além disso, também as instituições precisam fazer constar no seu código de ética ou das convenções coletivas do trabalho medidas que possam prevenir a prática do assédio sexual. Além disso, também as instituições devem incentivar a prática de relações respeituosas entre os seus integrantes, avaliar constantemente as relações interpessoais no ambiente de trabalho, atentando para a mudança do comportamento. E aqui temos um tópico importante: a pessoa que ela é vítima de assédio sexual, naturalmente ela vai ter algum tipo de baixa no seu rendimento, alguma alteração negativa no seu comportamento. E isso é um indício de que aquela pessoa esteja aí sofrendo algum tipo de assédio sexual ou moral no ambiente de trabalho. Além disso, as instituições devem disponibilizar instâncias administrativas para acolher denúncias de maneira objetiva. Ou seja, as instituições elas devem ter algum tipo de meio no qual os seus integrantes possam denunciar práticas de abuso, de violência sexual, né, de assédio sexual e moral no ambiente ali da instituição, no ambiente de trabalho. E, além de coletar, além de disponibilizar esse meio, faz-se necessário, obviamente, que as instituições apurem e punam os responsáveis ali por aquele tipo de conduta relacionada ao assédio sexual, ao assédio moral, certo? Então, além de disponibilizar esse meio no qual as pessoas possam denunciar, obviamente faz-se necessário que a instituição realize diligências necessárias para que possa ser apurado, possa ser levantado, possa indicar quem é o autor daquele tipo de conduta e, posteriormente, esse autor possa ser sancionado, possa ser punido, certo? Por último, o que você, no caso da pessoa que está sendo abusada, está sofrendo esse tipo de comportamento, está sendo sofrendo assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, o que essa pessoa pode fazer? Primeiro de tudo, romper o silêncio, certo? Então, a pessoa que está sofrendo esse tipo de atitude, está sofrendo aí com esse assédio, naturalmente ela tende a se retrair, ela tende a absorver esse assédio por algum tipo de constrangimento, medo. Talvez quem esteja abusando ali, quem esteja violentando ela, seja uma pessoa que tenha um cargo de importância na empresa, no ambiente de trabalho, e ela naturalmente possa acabar se sentindo constrangida. Em compensação, para que ela possa lutar contra esse tipo de atitude, faz necessário que ela rompa o silêncio, né? Até mesmo porque o assediador procura oportunidade de ficar só com aquela pessoa para poder praticar ali o seu assédio, certo? Então, fica um pouco mais difícil para que a pessoa esteja sofrendo esse tipo de atitude, ela colete prova. Então, faz necessário que ela realmente exponha a situação, fale com as pessoas responsáveis, denuncie, para que essa prática não venha a acontecer constantemente, né? Então, aí temos a necessidade de vencer a barreira do medo, constrangimento e vergonha. Então, o que alimenta o agressor, no caso, é justamente essa atitude de se recolher, de se retrair. E isso aí pode acabar potencializando a coragem do agressor em continuar fazendo aquela prática. Então, faz necessário que a pessoa que está sendo abusada, ela seja enérgica nesse tipo de situação. Ela realmente repreenda, ela realmente se impõe ali, ela faça uso do seu direito para que essa prática de abuso sexual no ambiente de trabalho não possa vir a acontecer constantemente. Muito obrigado pela atenção. Boa noite.